Conhecimento para as Massas, Modelos Mundiais e Currículos Nacionais, de 1920 a 1986, por Bruna Santos, Júlia Pereira e Isabelle de Souza. Autores: Meyer, Cummings, Benavent, Cha e Wong. Teóricos clássicos da sociologia do conhecimento como Marx, Durkheim, Mannheim e Scheler buscaram estabelecer que o conteúdo e a validade das ideias estão atrelados aos interesses sociais e econômicos da sociedade. É seguro dizer que a forma que uma sociedade seleciona, classifica, distribui, transmite e avalia o conhecimento educacional que considera público reflete na distribuição de poder e nos princípios de controle social. Assim, as diferenças e mudanças na organização, transmissão e avaliação do conhecimento educacional deveriam ser uma área principal de interesse sociológico. Poucos estudiosos examinaram um ponto importante, como o conhecimento é selecionado, organizado e transmitido pelas forças sociais. O autor considera que isso trata-se de uma negligência, dado que esses estudiosos concentram-se principalmente em como as condições socio-históricas influenciam a produção. Buscando realizar essa avaliação, os autores descrevem, a priori, as categorias de matérias exigidas nos currículos das escolas primárias e como essas matérias variam ao longo do tempo e entre países, onde o principal objetivo é repensar e adicionar as hipóteses anteriores sobre a ascensão e a natureza do currículo moderno. Em trabalhos anteriores, o currículo educacional foi visto tanto como produto dos requisitos funcionais da sociedade, onde as economias de países avançados e industrializados exigiam mais instrução em matemática e ciências, uma vez que serve aos interesses políticos e econômicos das classes dominantes. Assim, os currículos escolares são coleções padronizadas nacionalmente de conhecimento socialmente aprovado, que, se comparado internacionalmente, deveriam mostrar considerável diversidade. Há uma dimensão adicional. A estrutura dos currículos escolares, especialmente os currículos de massa, está ligada ao surgimento de modelos padronizados de sociedade. Contexto. O conteúdo formal do currículo escolar foi uma preocupação sociológica mais central anteriormente. Durkheim, em sua análise da história educacional francesa, destacou a sucessão de batalhas políticas sobre o currículo oficialmente prescrito durante o século XIX. Nos primeiros relatórios dos líderes educacionais, questões de conteúdo, como os livros didáticos usados, as perguntas feitas nas provas e as práticas pedagógicas em sala de aula, eram o foco principal. Mais tarde, acadêmicos debateram quais línguas ensinar, em que idade introduzir novos tópicos nas ciências naturais ou sociais e se alocar tempo instrucional para educação física ou estética. De fato, na sociologia da educação, o termo currículo agora parece ter dois significados não relacionados ao conteúdo. Primeiro, significa pista ou programa acadêmico, uma característica estrutural das escolas que está ligada a desigualdades passadas, presentes ou futuras. Em segundo lugar, frequentemente se refere ao currículo oculto, o conhecimento e valores implícitos transmitidos aos alunos pela experiência escolar em si. Hipóteses. Com a exigência das elites, a sociedade moderna criou a educação primária para equipar as massas com habilidades técnicas e cultura hegemônica, a fim de melhorar sua integração na sociedade. Há pouca pesquisa histórica comparativa sobre os currículos escolares dessa educação primária, ocasionando a falta de descrições comparativas básicas, levando à aplicação de teorias gerais sobre as origens e a importância da educação de massas às questões sobre o currículo, onde as hipóteses falam sobre: quanto mais a sociedade for desenvolvida e moderna, mais dará ênfase no currículo em habilidades como no ensino de matemática, ciências naturais, ciências sociais e em linguagens, enquanto o ensino de línguas locais, artes, educação física e matérias vocacionais como agricultura, treinamento manual e ciência doméstica será enfatizado menos. As diferenças internacionais no desenvolvimento socioeconômico são relativamente estáveis. As diferenças curriculares nacionais também serão relativamente estáveis.
Grande parte desse trabalho histórico rastreia a disseminação da educação de massa e do conteúdo curricular para a competição entre diferentes grupos de status e grupos políticos, e que o conteúdo e mudança dos currículos e a definição do que é conhecimento legítimo são questões afetadas principalmente no âmbito político, entre interesses de grupos locais e nacionais. Predice uma considerável heterogeneidade entre nações. Cada Estado-nação, ou talvez um grupo de Estados-nação, descendentes de uma metrópole imperial comum ou compartilhando uma tradição religiosa ou cultural comum, é visto como tendo sua própria trajetória curricular. Duas hipóteses básicas seguem: a diversidade curricular entre as nações e cada um deles demonstra consistência. A educação de massa está ligada aos objetivos de desenvolvimento nacional, progresso econômico e integração formal dos indivíduos na coletividade. Pode-se esperar que países menos desenvolvidos copiem instituições como a educação de nações mais bem-sucedidas. Assim, as categorias curriculares primárias nacionais geralmente refletirão valores modernos, exibindo crescentes semelhanças entre as categorias, onde as diferenças nacionais curriculares mostrarão pouca consistência ao longo do tempo. Datas. As informações curriculares foram atribuídas a um dos três períodos históricos: o período entre guerras, de 1920 a 1944, o período de descolonização, de 1945 a 1969, e o período atual, de 1970 a 1986. A cobertura de dados para cada período, embora extensa, não constitui uma amostra representativa. A cobertura de dados é mais escassa para o período entre guerras, 1920 a 1944, e tende a superrepresentar países na Europa e nas Américas, enquanto a amostra de países para o período de 1970 a 1986 é mais completa. Os autores anunciam que grandes visões curriculares podem não ser alcançáveis por professores e alunos com poucos recursos educacionais. Os formuladores de políticas podem desejar impressionar mais o público nacional e internacional do que professores e administradores locais, ou educadores locais podem ter que se adaptar aos requisitos locais e assim por diante. Resultados. Para permitir comparações entre os períodos históricos, a tabela 4.1 é baseada em um conjunto constante de países para períodos consecutivos. Devido à cobertura de dados mais completa no período mais recente, as informações sobre o período intermediário são incluídas 2 vezes. Categorias de matérias principais, como linguagem, matemática, ciências naturais, ciências sociais, artes e educação física, aparecem na maioria dos currículos oficiais ao longo dos períodos estudados e tornam-se ainda mais difundidas com o tempo. No período mais recente, as matérias principais aparecem em praticamente todos os currículos, o que pode sugerir a operação de processos de padronização educacional mundial. Pouca mudança ocorreu na prevalência da educação religiosa ou moral e na educação para a saúde. Essas matérias não fazem parte de um núcleo universal. A educação vocacional está diminuindo ao longo do período, à medida que menos países consideram a educação primária como um estágio terminal. O achado mais importante da tabela 4.1 é a ascensão à universalidade de um conjunto de categorias principais entre os diversos países do mundo. Esse resultado oferece algum suporte para as ideias de que os currículos educacionais refletem processos de padronização global e contraria as previsões de maior diversidade que poderiam ser sugeridas por argumentos funcionais ou historicistas. A tabela 4.2 apresenta o tempo médio destinado à instrução de cada disciplina no ciclo de ensino primário, junto com o desvio padrão em torno da média. No geral, há uma consistência na distribuição desse tempo. Já para disciplinas exigidas universalmente, os desvios padrão são relativamente pequenos e tendem a diminuir com o tempo, indicando uma maior padronização dos tempos dedicados a elas.
Em outras subcategorias, como ensino religioso, educação em saúde e educação vocacional, bem como outras subcategorias desse núcleo, mostram uma variação maior. O ensino de linguagem, que aborda leitura, escrita e gramática, é o componente curricular dominante na educação primária. Em cada período, cerca de 1/3 do tempo curricular é destinado ao ensino dela. A variação é relativamente pequena e tende a diminuir. Quase toda a disciplina é feita em linguagem nacional ou oficial e pouco é feita em linguagem local ou popular. Há um pequeno aumento na prescrição do ensino de língua estrangeira ou línguas oficiais de origem exógena, resultante da adição de mais países em desenvolvimento ao conjunto dos dados. Houveram pequenos aumentos no tempo dedicado à educação matemática e algum aumento de semelhança entre os países nessa medida. A porcentagem de tempo dedicado ao ensino de ciências naturais aumentou durante o período em estudo. Da mesma forma, existem modestos aumentos do tempo destinado à educação de artes e educação física. A porcentagem do tempo dedicado ao ensino de ciências sociais mostra pouca mudança ao longo do período de estudo. Dentro dessa categoria, a quantidade de tempo dedicada à história, geografia ou educação cívica diminui acentuadamente, enquanto aquele dedicado aos estudos sociais aumenta de forma nítida. Além do núcleo comum de disciplinas, a principal conclusão da tabela 4.2 é a baixa percentagem de tempo atribuído àquelas que são menos universais. O ensino religioso ou a educação moral ainda são exigidos nas escolas primárias em cerca de 3/4 dos países, mas o tempo que lhe é atribuído é baixo e está em declínio. Isso também é notado nas disciplinas de práticas vocacionais. Saúde e higiene recebem muito pouco tempo também. No geral, as tabelas 4.1 e 4.2 sugerem uma semelhança no aspecto da estrutura curricular universal, que ocupa a maior parte do tempo de instrução. Essas descobertas sugerem que durante grande parte do século XX, um esquema mundial padrão para o ensino primário esteve em funcionamento, apoiando argumentos funcionalistas que sugerem que currículos do ensino primário devem avançar numa direção moderna ao longo do tempo. Os países latino-americanos destinam um tempo significativamente menor para o ensino de línguas do que os outros países do mundo. A explicação é porque a América Latina viveu longos períodos de colonização, nos quais as populações indígenas foram dizimadas por doenças e guerras, e então o espanhol tornou-se a língua dominante e a necessidade de ensinar várias línguas foi minimizada. Além disso, muitas nações do terceiro mundo, especialmente na África subsaariana e no Caribe, mantiveram a língua de seus ex-colonizadores como língua oficial de instrução nas escolas de ensino primário. As outras ex-colônias do Oriente Médio e Norte da África e Ásia ensinam a antiga língua metropolitana como língua estrangeira obrigatória. Apesar disso, as diferenças regionais no tempo dedicado à educação de línguas são pequenas, pois a maioria das regiões atribui a média de 1/3 do tempo curricular para o ensino de algum idioma. Nas demais categorias centrais do currículo, matemática, ciências naturais e ciências sociais, as ênfases curriculares são bastante semelhantes em todas as regiões. A tabela 4.4 apresenta correlações interperíodos dentro das categorias curriculares. Essas correlações indicam o grau de estabilidade ao longo do tempo na porcentagem de tempo curricular atribuída a cada uma das disciplinas. Apenas 5 dessas 33 correlações estão abaixo de 0,5. A comparação entre os dois períodos do pós-guerra tendem a ser um pouco mais altas, mas isso pode ser devido a um menor intervalo de tempo e ao maior número de casos nesses períodos. Esses dados apontam para a ideia de que os currículos nacionais são moldados mais por processos mundiais do que por processos nacionais e parecem refletir mais a retórica mundial do que a história educacional de cada país. Será que os currículos oficiais de cada país são afetados pelas variações na estrutura política, econômica e social? Para cada período de estudo, várias medidas de desenvolvimento socioeconômico foram correlacionadas com a percentagem de tempo de ensino dedicado às disciplinas específicas nos currículos do ensino primário. As 3 medidas observadas foram o log do consumo de energia per capita, pois isso reflete em outras medidas de desenvolvimento econômico, a urbanização, medida como a porcentagem da população que vive em cidades com mais de 100 mil habitantes,
e a proporção da população em idade escolar matriculada em escola primária. As correlações apresentadas na tabela 4.6 não apoiam as teorias funcionalistas que predizem que um grupo de matérias chamadas modernas, matemática, ciências e, de forma menor, ciências sociais, recebem maior ênfase como resultado de uma modernização e desenvolvimento nacional. Por outro lado, o desenvolvimento socioeconômico pós-Segunda Guerra Mundial tem correlação positiva com uma ênfase em linguagens nacionais e negativa com a ênfase em linguagens oficiais ou estrangeiras. Os autores notam que isso se dá mais por mudanças de modelo nacional do que desenvolvimento em si. Nos períodos pós-Segunda Guerra Mundial, surge uma correlação negativa entre o desenvolvimento socioeconômico e uma ênfase numa educação prática ou vocacional. Segundo os autores, isso se dá por causa de currículos coloniais que não foram completamente substituídos e também por causa de nações agrárias que têm uma ênfase maior em currículos práticos e uma educação que frequentemente acaba no período primário. Os dados também não apoiam as teorias historicistas, segundo as quais as diferenças curriculares entre países e regiões diferentes são muito estáveis ao longo do tempo. Ao contrário disso, os autores observaram uma tendência a um surgimento de uma estrutura curricular moderna global. A ideia melhor suportada por essa pesquisa é a de que os currículos de educação em massa estão fortemente ligados a modelos globais padronizados de progresso social e educacional, e que, portanto, a instrução nas matérias chamadas modernas, como matemática, ciências naturais e sociais, se difundirá pelo mundo, e as categorias curriculares nacionais primárias serão cada vez mais similares. Os autores só não encontraram base para a suposição de que isso significaria uma estabilidade modesta ao longo do tempo. Pelo contrário, a mudança, que parece ser lenta e modesta. Os autores sugerem que, para serem mantidas, as teorias funcionais históricas devem ser modificadas. As funcionalistas devem adotar modelos não nacionais, mas globais. E as historicistas em dois níveis, o local e o global. Os autores concluem que pode-se falar com confiança de uma categoria curricular global relativamente padronizada. Notam também que isso de forma alguma elimina o poder de interesses locais, apenas faz com que devam agir em escala global.